Convidamos o moderador Pedro Freitas, diretor do CEBC e sócio do Veirano Advogados. Tudo bem? Convidamos também os palestrantes André Clark, presidente e CEO da Siemens no Brasil e diretor do CEBC. Jorge Arbache, vice-presidente do Banco de Desenvolvimento da América Latina, CAF. E Maurício Santoro, doutor em ciência política e professor do Departamento de Relações Internacionais da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado, Freitas. Muito obrigado, embaixador Castro Neves, em nome do Conselho Empresarial Brasil-China, a Siemens, por financiar o evento, pelo convite. E acho que não poderia haver um tema melhor para a minha palestra. Tanto em conversa com diplomatas chineses aqui no Brasil, quanto com funcionários do governo chinês na China, quando me perguntam qual é o principal tema para as relações Brasil-China que nós deveríamos abordar mais do que vem sido discutido, eu sempre cito a nova Rota da Seda. É importantíssimo, é a mais importante iniciativa de política externa da China em muitas décadas e tem um enorme impacto para a economia global e criando oportunidades interessantes também para nós aqui no Brasil. Então, hoje eu vou fazer nessa apresentação um breve histórico do que é essa iniciativa, comentar um pouco sobre as reações internacionais a ela e falar também desse cenário brasileiro, um pouco latino-americano como um todo, abrindo o caminho para o Arbache, que vai aprofundar esse tema com muito mais conhecimento e perspicácia do que eu jamais teria. Então, começando um pouco pela questão temporal. A nova Rota da Seda, ou a iniciativa do Cinturão e da Rota, os dois nomes são aplicáveis, é anunciada pelo presidente chinês Xi Jinping em 2013, bem no início do seu governo. E ela é basicamente um grande projeto internacional de investimentos em infraestrutura, que nasceu com o cenário que está desenhado no mapa do slide, como algo bastante voltado para a Europa, para a Ásia e para a costa oriental da África, e vem se expandindo para outras regiões, para outros continentes, inclusive para a América Latina. Isso é um ponto importante também sobre a iniciativa do Cinturão e da Rota. Ela é muito flexível no seu desenho institucional, ela é bastante flexível com relação aos seus objetivos, então ela vai mudando de acordo com o tempo, ela vai mudando de acordo com as demandas que vão aparecendo e com esse jogo de pressões internacionais. E é um projeto que nasce com 3 objetivos principais. O primeiro deles é facilitar o acesso da China a mercados e recursos naturais fora do seu exterior próximo, quer dizer, incluindo aí Ásia Central, incluindo Europa Oriental e Ocidental, incluindo África. Então, quando eu falo desses recursos naturais, eu me refiro a fontes de energia, petróleo, gás natural, eu me refiro a minérios, mas me refiro também ao acesso a mercados consumidores. E aí vem o segundo grande objetivo da nova Rota da Seda, que é um incentivo à internacionalização das empresas chinesas, sobretudo do campo de infraestrutura, mas também outras firmas, também outros setores que, de alguma maneira, se beneficiam dessa expansão. E o terceiro objetivo, que também já foi mencionado aqui em outras palestras, é a questão de estimular o desenvolvimento de províncias do interior da China. Como nós sabemos, esse extraordinário crescimento chinês dos últimos 40 anos é muito concentrado nas províncias do litoral, onde foram estabelecidas as primeiras zonas econômicas especiais. Mas ele cada vez mais tem sido um desenvolvimento que se interioriza para o oeste, para o sudoeste da China, e também províncias que fazem fronteira com regiões que são estratégicas para o Estado chinês, né? O Sudeste Asiático, a Ásia Central. Então, esses 3 grandes objetivos: acesso a recursos e mercados, internacionalização de empresas, né, e incentivo ao desenvolvimento do interior da China. E, bom, os números sobre a nova Rota da Seda variam muito, há uma série bastante diversificada de estimativas. Eu vou me ater a estimativas um pouco mais conservadoras, mas que ainda assim são muito impressionantes, né? Essas estimativas acreditam que a nova Rota da Seda vai movimentar algo em torno de $1 trilhão entre 2013 e 2049, que é o ano de centenário de fundação da República Popular da China. Então, é um marco temporal dentro do projeto do governo chinês. E projetos que envolvem em torno de 70 países.
Não é muito fácil ter o acesso preciso a esses dados, inclusive pela própria flexibilidade que é a iniciativa do Cinturão e da Rota. Para ingressar nela não é necessário assinar um tratado internacional. Em geral, são memorandos de entendimento, acordos bilaterais entre o governo da China e os vários países, e os termos desses acordos, o que está negociado, o que cada país está concordando ali, varia muito de um país para outro. Então, há uma flexibilidade política, institucional muito grande. Me parece, inclusive, que a maneira mais interessante de nós pensarmos a iniciativa do Cinturão e da Rota é entendermos esse projeto como um grande guarda-chuva político, debaixo do qual estão abrigadas várias iniciativas diferentes. Projetos de infraestrutura, uma agenda muito forte que está crescendo de cooperação científica e tecnológica, que envolve, por exemplo, a internacionalização crescente das universidades chinesas, que tem feito um trabalho muito interessante em atrair estudantes de várias partes do mundo, inclusive aqui do Brasil, cada vez mais. Estão se tornando mais dinâmicas, estão produzindo mais pesquisa, inovação, ciência. E tudo isso também vem acontecendo muito debaixo desse guarda-chuva institucional. E, embora esse projeto tenha sido criado só em 2013, muitos desses projetos bilaterais vêm de antes, né? Quer dizer, eles só ganharam um novo arranjo, uma nova maneira de serem pensados. Né? E agora a iniciativa do Cinturão e da Rota virou um grande modelo para se pensar a política externa chinesa, um grande modelo para se pensar a inserção internacional da China. Então, ele está se desdobrando cada vez mais em várias iniciativas. E, bom, é claro que ele gerou um enorme interesse por parte de vários vizinhos, né? E ele está dividido basicamente em 6 grandes corredores estratégicos, cada um deles pegando uma região diferente da Eurásia ou da costa oriental da África, né? Cada um desses grandes corredores estratégicos tem os seus próprios objetivos, os seus próprios interesses para a China. Alguns deles, em particular, aqueles que atravessam o Oriente Médio e o Sul da Ásia, envolvem regiões bastante conturbadas em termos da política internacional, que têm um histórico de conflitos, que são riquíssimas em recursos naturais, particularmente em petróleo e gás, né? Outros deles envolvem um novo diálogo da China com a Europa. É bastante amplo, bastante diversificado. Isso gerou uma série de respostas internacionais que nem sempre foram favoráveis. Quer dizer, há uma cautela maior, um nível de animosidade com relação a esses projetos, vindo de países como os Estados Unidos, a Índia, a Coreia do Sul, o Japão, né, que têm as suas próprias preocupações geopolíticas nesses territórios e que ficam mais cautelosos, receosos, diante de uma maior presença internacional da China. Como foi comentado no painel anterior, uma China mais presente em termos de investimentos, com uma presença no território, né, em investimentos em infraestrutura, naturalmente também vai despertar algum tipo de resposta política de outros países, né? E o caso do Japão é um caso particularmente interessante, porque o Japão tem lançado seus próprios pacotes regionais de investimento em infraestrutura, tanto no sudeste da Ásia quanto na África, para tentar, de algum modo, se contrapor à nova Rota da Seda. São volumes de recursos muito menores do que os chineses, eles se medem na faixa, em geral, de dezenas de bilhões de dólares, mas eles são também, claro, muito atraentes para os países que estão envolvidos em tudo isso. Eu voltei recentemente de um congresso acadêmico em Singapura e fiquei muito impressionado em como vários países do Sudeste Asiático estão aproveitando essas várias oportunidades internacionais para se reposicionar, tentar atrair investimentos japoneses, chineses, de quem seja, muitas vezes não só os governos nacionais, mas também governos locais, no âmbito das províncias ou das cidades. Por exemplo, o caso das Filipinas me impressionou positivamente o dinamismo, né, como as cidades filipinas, as províncias filipinas estão montando equipes para se aproveitar desse cenário, o que já serve um pouco também para a transição que eu quero fazer com relação à América Latina. Como é que o Cinturão e a Rota chegam na América Latina e que tipo de oportunidades eles criam aqui. Como eu disse, eu não vou me aprofundar muito nesse aspecto, vou passar isso para o Abacha, que entende muito melhor do tema do que eu, mas, primeiro, é algo que vem dos últimos anos para cá, né, com declarações do governo chinês, do Wang Yi, que é o conselheiro de Estado e ministro das Relações Exteriores, dizendo, não, a nova Rota da Seda também pode ser estendida para a América Latina. Aí é algo que alguns interlocutores meus nas universidades chinesas têm destacado, né, de que a nova Rota da Seda nasceu pensando a Eurásia e a costa oriental da África, mas hoje nós não devemos mais encará-la nesse escopo geográfico mais restrito. Ela virou uma maneira de se pensar a nova inserção econômica internacional da China,
particularmente nos países do sul global, particularmente nas nações em desenvolvimento. Isso inclui também a América Latina. Para quem acompanha essa agenda bilateral, nos últimos 10 anos, a China publicou 2 livros brancos sobre as suas relações com a América Latina. São documentos muito interessantes. O foco deles é a questão comercial, econômica, né, mas eles vão além disso, eles incluem uma área bastante ampla de cooperação em políticas públicas, inclusive em ciência, em tecnologia, em educação, que são temas importantes para todos nós na região, e muito feliz em ver que eles foram bastante ressaltados na fala do vice-presidente agora pela manhã, né, tão presentes também nessa vinda mais intensa da China para a América Latina. Né. E como é que fica a posição do governo brasileiro com relação a essa possibilidade? O Brasil vai ingressar na nova Rota da Seda? Até agora, o que nós vimos por parte do governo brasileiro foram posições bastante cautelosas de dizer que o Brasil quer os investimentos chineses, mas citando principalmente o Programa de Parcerias e Investimentos, o PPI, como a melhor ferramenta para trazer esses investimentos para o Brasil. Bom, o PPI é um excelente programa, tem uma equipe técnica fantástica, mas a dúvida é se a China vai aceitar esse tipo de proposta, porque para a China é muito importante politicamente ter o Brasil na nova Rota da Seda. Isso seria algo que mudaria o jogo chinês na região, teria um impacto político, um impacto simbólico grande. Já existem vários países latino-americanos que estão ingressando na nova Rota da Seda, mas em geral são nações de menor porte, menor influência política, países caribenhos, da América Central, o Chile. Então, se o Brasil entrar na nova Rota da Seda, é uma mudança de cenário que para a China seria muito importante, muito forte. Então, essa é uma oportunidade que a nova Rota da Seda cria para o Brasil, a possibilidade de investimentos maiores da China, sobretudo no campo da infraestrutura por aqui. Mas existem outras possibilidades que, a meu ver, não têm sido tão debatidas por nós no Brasil e que também são muito importantes e interessantes. Quer dizer, o fortalecimento da infraestrutura na Ásia Central, no Sudeste Asiático, no leste da África, vão tornar vários mercados nessas regiões mais acessíveis ao Brasil. Ficará mais barato, mais rápido ter acesso a esses mercados, ter acesso a esses consumidores. Vou citar sobretudo o caso do Sudeste Asiático, que é um caso que tem me interessado muito. Em 2018, o comércio do Brasil com os 10 países que formam a Associação das Nações do Sudeste Asiático, a ASEAN, foi de 19 bilhões de dólares. É uma cifra muito significativa. Entre esses 10 países estão economias que crescem mais de 7% ao ano, né, países de alto crescimento, Vietnã, Indonésia, Filipinas, né, a grande importância de Singapura para o Sudeste Asiático, quer dizer, uma cidade global. Vejo o Marcos Yankee na plateia, né, que vem de uma experiência riquíssima por lá, tem escrito bastante, chamando a atenção para isso, né, e uma cidade de infraestrutura de nível global, que pode ser um excelente hub internacional para o Brasil, dizer, uma qualidade de instituições educacionais, tanto no ensino básico quanto nas universidades, que me impressionou muito. Então, há possibilidades muito boas de parcerias na região, uma região marcados para serem mapeados, explorados, entre vários outros que estão sendo criados ou expandidos pela nova Rota da Seda. Né? E o cenário internacional que se coloca também, do qual o Brasil tem que encontrar um caminho. Né? Se falou muito da guerra comercial ao longo do dia, como não poderia deixar de ser, e alguns dos meus interlocutores na academia chinesa me descreveram a guerra comercial como sendo, sobretudo, uma guerra tecnológica. E tem um aspecto mais visível dela, que é a tarifa, a guerra tarifária, enfim, que está muito presente na imprensa, mas o âmago dela é a disputa pelas novas tecnologias, né, como o padrão 5G de internet, a inteligência artificial. Né? E o resumo dessa história é que, pela primeira vez desde a Revolução Industrial, nós temos a China disputando com o Ocidente as tecnologias de vanguarda da próxima onda de inovação científica e tecnológica, da próxima onda de expansão da economia global. Então, é muita coisa que está em jogo. E acho que aqui vale um paralelo histórico. Quer dizer, na primeira metade do século XX, o Brasil soube se posicionar muito bem num mundo internacional em transformação, em que aquela liderança europeia na economia internacional vinha sendo substituído pelos Estados Unidos em ascensão. Então, na primeira metade do século XX, as lideranças políticas e diplomatas do Brasil entenderam muito bem para onde ia o mundo e conseguiram posicionar bem o Brasil dentro daquelas transformações. Acho que o desafio que está colocado para o Brasil hoje é como o país vai se situar
dentro dessas mudanças, que ainda são muito instáveis, ainda tem muita coisa que nós não sabemos como vai ser daqui a 10, 20 anos, tanto em termos das disputas entre os Estados Unidos e a China, quanto, por exemplo, na situação de atores como a União Europeia, que vivem um momento de enorme instabilidade. Né? E conversando também com acadêmicos, diplomatas na China, na Singapura, né? Muitos deles têm me ressaltado uma visão um pouco mais sombria, talvez, com relação às disputas entre Estados Unidos e China, de achar que é algo que vai transcender o atual governo americano, que está presente também em outras lideranças políticas, no Partido Democrata. O ano que vem é um ano eleitoral nos Estados Unidos, então certamente esse tema da China vai estar muito presente, né, no debate político. Quer dizer, é uma situação internacional que exige análise, que exige reflexão, acho que não está dado qual vai ser o futuro. Então esse é o grande desafio que está se colocando para nós aqui no Brasil. Mas pensar também que é um mundo de oportunidades. Tem muita coisa boa que o Brasil e outros países da América Latina podem retirar desse cenário, né? Muitas chances de negócios, muitas oportunidades de crescimento, de parcerias. Acho que o nosso primeiro trabalho é fazer uma análise aprofundada, detalhada, do que vem ocorrendo na China, no que vem ocorrendo na Ásia de maneira geral. Vale lembrar que mais de 1/3 do comércio exterior brasileiro já se dá com países asiáticos. Claro que a China concentra uma parcela muito grande, em torno de 80% desse comércio, mas há também outros parceiros significativos, Japão, Coreia do Sul, Índia, os países da ASEAN. Então, como é que nós brasileiros vamos pensar esse novo mundo? Alguns estão chamando do século asiático, né? Um século em que a Ásia vai voltar a ter um papel de predomínio como ela tinha antes da Revolução Industrial. Não são desafios pequenos, mas eles ficam também como um incentivo para que nós possamos pensar sobre o que nós queremos do Brasil, sobre o que nós queremos do lugar do nosso país do mundo. Né? Assim, uma vez mais, obrigado pelo convite. Para mim é fundamental esse diálogo da universidade com as empresas. Eu certamente estou aprendendo muito hoje e espero que as minhas contribuições possam também ajudá-los de alguma maneira. Muito obrigado, boa tarde. Bom, bom dia a todos. Pedro, todos mais da mesa, a CEBC, obrigado pelo convite, uma honra grande estar aqui novamente discutindo um tema tão relevante, não só para o Brasil, mas eu acho que também para toda a região da América Latina. Claramente que já foram mencionados aqui, talvez a maior parte das coisas mais importantes que eu pretendia falar. Então, eu vou talvez complementar com alguns pontos que talvez sejam interessantes para um eventual debate, que é a questão do Belt and Road e como que isso interage com o Brasil, como que o Belt and Road deve ser lido e o que a gente pode esperar dele, não só do ponto de vista do Brasil, mas também da América Latina. Bom, é claro, como o Maurício já mencionou, existem formas, talvez múltiplas, de se entender o Belt and Road. Existe a questão política, existe a questão de internacionalização das empresas, existe também a questão dos corredores logísticos, etc. Mas eu acho que um ponto importante que tem que ser lembrado é o seguinte: é clara a mudança do eixo econômico do mundo para a Ásia. Esse é um ponto importante, é um ponto de partida importante. Segundo ponto importante de partida são as mudanças tecnológicas que têm feito com que a natureza das cadeias de produção deixem de ser cadeias globais para serem cadeias regionais de valor. E isso está acontecendo por várias razões, inclusive por conta das mudanças tecnológicas que não requerem mais que você necessariamente tenha que trabalhar com cadeias globais. Isso é uma coisa muito importante, porque isso altera o jogo da arbitragem de custos para se viabilizar a produção em quaisquer lugares que se queira produzir. Isso é uma coisa muito importante. E isso é importante para nós porque isso, ao alterar a lógica de cadeias globais para cadeias regionais, isso também enseja uma leitura do Belt and Road como um instrumento fundamental para você orquestrar, a partir da China e com a China, um conjunto de logística e de redes de suprimento para trabalhar com a China em cadeias regionais de valor, tendo a China como o centro dinâmico da criação e desenvolvimento das inovações e da orquestração dessa cadeia de valor.
Isso é uma coisa muito importante. E por que isso é importante para nós? Isso é importante para nós por pelo menos duas razões. Uma, porque isso desloca a ideia de que a China vai necessariamente interagir com o resto do mundo com a mesma ênfase ideológica que a gente muitas vezes está acostumado a pensar. E segundo, que para um país distante, como é o caso do Brasil, isso faz com que a gente fique alerta para não pensar que a gente vai fazer parte de cadeia de produção orquestrada pela China. A gente não vai fazer, porque isso não é necessário. Então, como é que a gente lê o caso do Belt and Road para o Brasil? Se a gente não vai fazer parte das cadeias regionais de valor da China, como que a gente entra nisso? A gente tem que entrar pela porta da frente, que é aceitar a realidade como ela é, a complementariedade entre China e Brasil. A nossa porta de entrada e será e continuará sendo por um bom tempo a porta de o Brasil ser fornecedor de matérias-primas, soja, minério de ferro, energias, etc., que tem feito um trabalho extraordinário nessa aproximação e nos investimentos da China no Brasil, criando essa capacidade e esse dinamismo econômico que a gente tem visto hoje. Então, isso é um problema? Só é um problema se você lê essa questão de uma forma, digamos, muito ortodoxa. Se você vê a relação ou a capacidade de inserção do Brasil via commodities como um ponto de partida e não como um ponto de chegada, você passa, então, a vislumbrar várias oportunidades que isso aí pode oferecer para o Brasil. E aqui que é um ponto importante e que me leva ao segundo ponto sobre como combinar essa ênfase com a questão da internacionalização da China, das empresas chinesas. É claro que a vinda eventual do Belt and Road para o Brasil vai ter muito mais um ânimos associado a oportunidades de investimentos e, sim, obviamente, a criação de redes de suprimentos e de logística para escoar a produção desses materiais, mas a verdade também que cada vez mais esses setores, que o setor primário cria oportunidades de desenvolvimento tecnológico e de avanços em cadeias que são inquestionáveis. Se você para pensar nos grandes desafios que o setor primário, seja ele mineral, seja ele de energia ou de produção de alimentos, oferece hoje em dia, você vai se deparar com desenvolvimentos de conhecimento que, na verdade, são state of the art e que podem criar para a região oportunidades que ela, muitas vezes, não se dá conta e, portanto, não valoriza essa capacidade de desenvolvimento tecnológico e de conhecimento que a favorece, em especial porque, como você tem uma base estabelecida e instalada de produção dessas commodities, você tem e cria oportunidades de desenvolvimento de startups e de outros vários tipos de negócios que podem ser testados localmente, podem ganhar escala, ganhar experiência, ganhar conhecimento e fazer parte de uma cadeia muito mais rica e sofisticada de interação com a China e com o resto do mundo. Então, de novo, é improvável que a gente participe do Belt and Road pela via de cadeias de valor, mas é provável que a gente seja uma ótima alternativa para a China, levando em conta esse aspecto e levando em conta outros aspectos, dois outros aspectos importantes, que o primeiro é o fato de que a China já está presente no Brasil de uma forma bastante grande. A gente já acolhe cerca de 50% dos investimentos da China na região. A gente tem cerca de 200 empresas ou mais presentes na China, incluindo muitas das grandes empresas chinesas, o que não é algo desprezível. A segunda coisa é que não é um exagero pensar que o Brasil, por conta dessa relação muito intensa vis-à-vis outros países da região, poderia, sim, ser visto como uma espécie de plataforma de lançamento ou de acolhimento ou de operação de muitos dos negócios da China na região da América Latina, especialmente na região da América do Sul. Isso é algo mais do que razoável de ser pensado e de ser considerado numa relação entre Brasil e China com uma visão de médio e longo prazo mais ambiciosa. Onde a gente poderia mirar do ponto de vista de grandes oportunidades? Claro que a gente poderia pensar nas redes de suprimentos dessas matérias-primas, ferrovias, portos, etc., como de fato já está acontecendo com o Porto de São Luís, por exemplo,
ou a FIOL, que já se considera participação chinesa, ou outros negócios que fazem parte dessa lógica, mas existem muitas outras oportunidades que podem fazer parte de uma agenda de negócios de presença desses investimentos da China no Brasil, incluindo a questão ou a agenda de infraestrutura. É claro que a melhor condição será aquela em que Brasil e China acordem qual seria ou qual deverão ser os investimentos que são de interesse mútuo. Pensando nesses termos, é claro que dentro de todo o marco institucional como esse que está sendo feito via PPI, privatizações, etc., o melhor dos mundos seria nós podermos aproveitar ou otimizar ou potencializar a capacidade de desenvolvimento tecnológico que a China já fez e vem fazendo em áreas como, por exemplo, infraestruturas para atender um país ainda em desenvolvimento e que são infraestruturas que foram desenvolvidas, muitas delas levando em conta questões de custo-benefício, que para nós seria muito interessante, como, por exemplo, transporte em larga massa, e habitação e outras áreas de grande interesse para o Brasil e também para outros países da região. Uma outra questão seria não necessariamente infraestruturas pontuais para atender suprimentos de matérias-primas, mas infraestruturas que tivessem as maiores externalidades e spillovers para outros setores de atividade econômica, o que caberia, nesse caso, ao Brasil identificar uma agenda de interesse mútuo que desse vazão ou que desse acolhimento maior a esse tipo de infraestrutura. Um outro ponto que seria particularmente útil quando a gente faz uma leitura do ponto de vista de região, seriam infraestruturas de interesse de integração regional. Já se falou aqui, Maurício mencionou, o potencial inerte de integração regional é muito grande. Porém, quando você olha para as nossas infraestruturas hoje, parece um pouco o que a gente via no século XIX na África. Existem infraestruturas ferroviárias, portos, etc., espalhados pelo continente, mas que levam da mina ao porto ou da fazenda ao porto e por aí vai. O potencial é muito grande. O banco por o qual eu trabalho vem dando muita atenção para isso, e aqui é um ponto que eu gostaria de mencionar, que é o espaço que se tem para trabalhar com a China, desde uma visão regional, para se desenhar projetos de integração regional que sejam de interesse de todos, de China, da região e de cada um dos países. E por fim, é necessário dizer que a maior presença da China via Belt and Road no Brasil vai depender de alguns aspectos que talvez estejam muito mais sob o nosso controle do que do controle de terceiras partes. Eu estou falando, obviamente, de toda a parte institucional de desenho de modelos de privatização e também de leilões. Essa é uma agenda fundamental. A capacidade de se desenhar projetos, avaliar esses projetos para que se mostrem esses projetos como bancarizáveis, como viáveis economicamente. E, claro, é necessário que se leve adiante reformas que criem as condições para se fazer negócios no Brasil, que é uma agenda que o governo acolheu, está levando adiante, mas que será fundamental para que, de fato, você possa concretizar a vinda de investidores estrangeiros que levem em conta a capacidade de realizar bons negócios, viabilizando também bons impactos para todos da região e do Brasil em particular. Eu acho que é isso por agora. Obrigado. Boa tarde a todos, bom dia ainda, bom, boa tarde. Situação perigosa está entre vocês e o almoço. Difícil falar nessa situação, mas, antes de tudo, importante reconhecer alguns pontos fundamentais sobre o Belt and Road. A última reunião de cúpula do Belt and Road, acho que ocorreu agora em março desse ano, reuniu perto aí dos quase 40 chefes de Estado. Já tem gente que fala que em alguns anos é provável que esta reunião seja maior do que os encontros da ONU. Então isso é muito marcante e muito importante. O que faz uma empresa de base de capital alemã neste conjunto?
Nós temos, além de uma enorme presença mais do que centenária na China e grande posição no país, nós temos um escritório só para Belt and Road Initiative, porque muitos dos países para onde o Belt and Road se dirige, a nossa companhia ela está presente há alguns anos e é um processo de criação de parcerias. Já são mais de 100 parcerias com 100 empresas chinesas, tipicamente EPCs, em 100 geografias diferentes. O modelo Belt and Road organiza uma política externa chinesa de forma muito sistemática. E é sobre essa organização da política externa e de investimento chinês externo que eu gostaria de arriscar algumas sugestões, sendo um observador privilegiado da chegada do investimento chinês no Brasil na última década. Um pouco sobre infraestrutura, investimento em infraestrutura no Brasil na última década e algumas observações importantes. 3 ideias, o Brasil veio mudando a sua perspectiva de infraestrutura na última década. Essa é a primeira ideia, e a presença chinesa e a estratégia chinesa neste ambiente veio mudando junto. A segunda ideia é que o cidadão brasileiro vai querer muito mais. Isto colocará pressão sobre a política de infraestrutura brasileira e poderá criar oportunidades e até confusões também no Belt and Road Initiative no Brasil. A gente deveria estar atento a quais confusões poderiam ser essas. E a terceira ideia é sobre tecnologia. Então, primeiro, a última década de investimento de infraestrutura no Brasil. O Brasil, acima de tudo, aprende que infraestrutura é investimento. Infraestrutura não é obra, infraestrutura não é jogo político, infraestrutura é investimento. É talvez o melhor investimento que uma nação tem, ou, quando não tem recurso suficiente, empresta dinheiro de outras nações para fazer este investimento. E o Brasil aprendeu isso. Aprendeu isso talvez da forma mais dolorosa que a nossa nação viveu na história recente. Aprendeu que existem consequências a não fazer um investimento de forma adequada, transparente, correta, com compliance e assim por diante. Foi um aprendizado duríssimo, mas o Brasil aprendeu. E o principal aprendizado disso, quando um país aprende que infraestrutura é papel do Estado, e o Estado pode ou não trazer outros capitais para fazer infraestrutura, uma nação aprende que infraestrutura é sobre governança. É sobre um processo de governança de gestação de projetos, apresentação desses projetos aos investidores e o acompanhamento desses projetos ao longo da vida do ativo em questão. E o Brasil fez isso, a criação do PPI, uma estruturação bastante substancial dos melhores projetos, haja vista o sucesso de leilões em áreas como transmissão, geração, aeroportos e assim por diante. Foi um aprendizado importante e que trouxe sucessos fundamentais nos últimos anos. Mais do que isso, mesmo numa transição de governo, preservou estruturas recém-criadas, como o PPI, como o próprio ministro da Infraestrutura, o Tarcísio, excepcional, como a formação de uma equipe econômico, infraestrutura e energia e agronegócios, talvez das melhores que a gente já viu na história recente do país. Qual o objetivo estratégico disso? Garantir que a governança, para que este investimento ocorra, a governança de infraestrutura, esteja aí. Dispara, nos últimos meses e anos, a discussão sobre saneamento no Brasil, o que é fundamental. Como é que o setor privado pode participar de um segmento que é tipicamente em outros países regido exclusivamente pelo Estado. E está discutindo isso e vai ter grandes soluções nessa direção. O Brasil mudou. E a presença chinesa no Brasil
em infraestrutura veio mudando junto. Grandes investimentos, alguém colocou aqui, grandes investimentos brownfield, mas, e eu tenho o privilégio de acompanhar o investimento greenfield feito por empresas chinesas no Brasil, tipicamente no setor elétrico, tipicamente o grande investimento de State Grid, que fez dois grandes bipolos, talvez dos maiores projetos greenfield de infraestrutura realizado na última década, e é feito com a melhor tecnologia, mais rápido que o prazo, entregue antes do prazo, e fez isso com muita engenharia e em concomitância à engenharia brasileira. Muito interessante essa questão. Por quê? Quando a gente olha as maiores críticas ao Belt and Road global, é esse only Chinese of doing, ou seja, não é verdade no Brasil. Os chineses criaram um jeito local de executar projetos em grandes parcerias locais. Aprenderam a atuar no Brasil. É de grande sucesso, não é à toa que o tamanho do investimento é dessa monta. Muito importante porque foi uma década de transição. Todos tiveram que aprender nesse jogo. O que enseja um pouco questões do futuro. E que acho aqui algumas recomendações, com toda a humildade, que tem que ser chamada a atenção. O Brasil tem, obviamente, uma demanda por infraestrutura gigante, em todos os segmentos. Segmento elétrico, óleo e gás, logística, dentro de logística, todas as categorias, saneamento e assim por diante. Isso, per se, é uma grande oportunidade, porque muitos dos projetos atraem justamente a iniciativa privada pelo tamanho da demanda represada e, obviamente, acelerando o retorno para o investidor. Além do que o Brasil passa pela uma nova situação de juros relativamente baixos. Isso nunca aconteceu na história recente, ou seja, juros aí da ordem de 1,5% real durante um período prolongado de tempo, onde o investimento chinês pode contar com dinheiros locais para fazer seus investimentos, pode ter sócio brasileiro querendo ser sócio de investimentos chineses. É um jogo um pouco diferente do que ocorre com a China em outros mercados. Mais importante que isso, o cidadão brasileiro, a classe média brasileira, está raivosa. Ela exige serviços do Estado de melhor qualidade, ela exige mobilidade urbana melhor, ela exige saneamento e água, ela exige escola, hospital, presídios e assim por diante. E a pressão sobre, em especial, o primeiro nível de contato com o cidadão, municípios e estados, aumentou barbaramente. Justamente duas esferas do governo que se encontram financeiramente debilitadas, fiscalmente debilitadas. A consequência disso, muitas cidades e certamente estados abrindo escritórios de atração de investimentos na China. As empresas chinesas começando diálogos muito profícuos no nível subnacional e estruturando projetos no nível subnacional. Isso é muito importante, muito alvissareiro. Contudo, do lado brasileiro também temos que aprender a estruturar projetos no nível subnacional. Isto é uma jornada. Em alguns níveis da federação, cidades e estados, ainda o gestor não enxerga a infraestrutura como um investimento. Ele enxerga a infraestrutura como uma obra que o alavanca politicamente, ou uma obra que é para ser feita dentro do governo. A infraestrutura transcende governos. Infraestrutura é algo de Estado, ela transcende governos. E talvez, por que não dizer que a gente deveria ter um banco central de infraestrutura, uma vez que é investimento e tem que transcender governos, tem que ser um pouco independente de governo, tem que ser um planejamento de Estado, algo que a China conhece tão bem. Nessa mesma questão subnacional, ocorrem os grandes projetos de integração regional do Brasil com o Mercosul, com o Norte, o Arco Norte e assim por diante, que são, sem dúvida, projetos de excepcional qualidade. Faltam projetos. Os projetos têm que maturar
principalmente nesse nível subnacional, para atrair investidores. E como os chineses aprenderam na última década, o Brasil recebe de braços abertos europeus, canadenses, italianos e, em especial, chineses. Mas recebe todo mundo igual. Aquelas velhas questões de empréstimos condicionados ou condicionais não funcionam no Brasil. Durante uma década eu vi frustrações sobre as questões de empréstimos condicionais baterem e voltar no Tesouro Nacional. Não funciona. A gente já aprendeu isso. Tem regulação que não permite o Estado brasileiro fazer esse tipo de escolha. E isso é um aprendizado da última década e a gente pode fazer muito melhor. Então, com isso, a enorme pressão política, o distanciar da infraestrutura da questão política e de uma questão estrutural e de governança, e certamente o novo campo que se abre nos ambientes subnacionais, estados e cidades. Muito importante isso para o futuro do BRI no Brasil. Certamente a gente vai ter que ter um BRI para o Brasil. Esse BRI será muito bem utilizado para outros países da América do Sul. E os chineses aprendem muito rapidamente. Por último ponto, obviamente, a tecnologia. Infraestrutura vai, obviamente, além da infraestrutura física de transporte, de água, de eletricidade, de energia e assim por diante, mas ela é envelopada por tecnologia. Não existirá infraestrutura que já não nasça infraestrutura 4.0. A nova perspectiva do 5G é tão importante e tão estratégica porque o 5G não é sobre o celular. O 5G é sobre as coisas. É sobre o carro falando com a estrada, é sobre a estrada entendendo qual é a sua capacidade, é sobre a confiabilidade para poder ter carro autônomo e caminhão autônomo, é sobre uma enorme mutação de tecnologia que irá mudar a infraestrutura no país, no mundo, na verdade. E a China, como a gente viu aqui, está absolutamente avançada nessa direção. O Plano 2025, citado pelo próprio embaixador sobre projetar a China como uma potência industrial, é também, na verdade, projetando a China para o mundo 4.0 absolutamente integrado, e essa integração é feita por uma rede 5G. O tamanho da disputa tecnológica nesse ambiente está nos apresentando um enorme desafio como nação e na forma com que a gente vai lidar com a China ou com as outras alternativas. 5G, cibersegurança serão assuntos tão importantes quanto mudança climática na próxima década. Cybersecurity é a nova mudança climática. Tem as mesmas características. Pode ser usada para guerra, pode ser usada para espionagem, mas pode ser usada para o bem. E a única coisa que nos separa de um mundo de outro é um combinado, um protocolo, uma governança que nos permita buscar a prosperidade juntos. Assim, eu acredito, de forma bastante humilde, do mesmo jeito que a presença chinesa no Brasil em infraestrutura na última década foi de grande sucesso, continua sendo de grande sucesso para ambas as partes, é muito provável que a gente tenha que nos arriscar a inventar um pequeno capítulo de Belt and Road para o Brasil. Merece, vale a pena, e os chineses têm sido de grande sucesso ao fazerem isso. Muito obrigado, boa tarde a todos. Alô, meu nome é Alan Carvalho, eu sou da Prefeitura de Guarulhos. A pergunta que eu direciono aí para quem tiver à disposição para responder, digamos assim, como vocês veem nessa perspectiva do Belt and Road aqui no Brasil, na implementação, o papel de cada um dos entes da federação, né? Porque essa parte de comércio internacional costuma ser muito focado no âmbito federal, né? Mas estados e municípios também buscam ser mais proativos e prospectar novos investimentos, prospectar aí também novas oportunidades. Obrigado. André, quer?
Essa é a Prefeitura de Guarulhos presente num evento de Belt and Road sobre infraestrutura. Chama a atenção. Eu acho que o grande aprendizado aqui é que, assim como no nível federal, os projetos nos níveis municipais têm que ter qualidade, tem que ter governança, tem que ter a modelagem adequada, tem que ter engenharia de primeira linha, tem que ter uso de investimento no processo de concepção do projeto. No Brasil, falta projeto. Rapidamente, nós vamos esgotar o banco de projetos que nós temos, e projeto é algo que o brasileiro e o político brasileiro tende a não gostar, porque era um monte de papel. Hoje é um banco de dados 3D, bonito, que você faz o gêmeo digital dele e assim por diante. Ele é até mais palpável. Mas no Brasil, fazer projeto não dava voto. Se infraestrutura vira investimento, todo investidor investe num projeto, numa ideia de uma companhia, no retorno daquela companhia, no retorno daquele ativo. É sobre isso. A prefeitura vai ter que aprender a fazer projeto. Algumas iniciativas têm andado, o BNDES tem feito esforços importantes na área de iluminação pública, na área de privatização do saneamento, e em algumas outras áreas no nível municipal. Vai ter que fazer muito projeto, vai ter que aprender a fazer projeto e vai ter que aprender a falar com os chineses e com outros investidores do planeta. Acho que esse é o principal recado indo para o futuro. Certamente dentro do Belt and Road. Deixa eu complementar essa questão, que eu acho que é super importante. Eu acho que eu tenho 3 pontos aqui. Um deles é a questão da institucionalidade. Se a institucionalidade em nível federal não é algo óbvio de se fazer, quando a gente está falando de privatização, mas também de leilões, e etc., PPPs, fazer ou desenhar a melhor institucionalidade em nível de subnacional é talvez ainda mais desafiador. Esse é um ponto importante. O segundo ponto importante é a questão de se saber o que se quer. Então, esse é um ponto que talvez seja crítico. Então, há, todavia, um aspecto positivo aqui, quando a gente vê que os governadores, e às vezes até prefeitos, vão à China com uma narrativa debaixo do braço, porque tem um problema para resolver e busca, na verdade, interessados em ajudar a resolver esse problema, isso me parece alguma coisa bastante otimista, bastante interessante. E o terceiro ponto, e que é um problema generalizado que se tem no Brasil, e eu digo isso desde o ponto de vista de um banco que financia muito em nível subnacional no Brasil, que é o banco, que é a CAF, é o banco que mais financia subnacional no Brasil, de longe, existe um problema não menor de implementação de projetos. Então, a gente tem um problema de institucionalidade, aí você tem um outro problema, que é o de implementação desses projetos, que é onde muitos dos projetos que são aprovados pela CAF, pelo BID, Banco Mundial, para subnacionais, acabam dando problema. Não é algo óbvio de se fazer, isso exige uma equipe bastante estruturada, que conheça bem de obras, de infraestrutura, de monitoramento, etc., etc. E aqui muitos dos empréstimos que são aprovados pelos bancos acabam não sendo desembolsados por problemas de implementação. Então, é necessário, sim, você ser capaz de desenhar uma agenda de problemas, de buscar interessados em serem parceiros desses problemas, de buscarem soluções, investidores interessados em apresentar soluções, mas é também necessário se cuidar desses 2 outros pontos que eu mencionei. Tudo bem, outra... Obrigado pela pergunta, foi muito interessante. Você citar 2 experiências que são referências nessa área aqui no Brasil. Primeiro, temos a experiência do governo de São Paulo, que, como foi mencionado em outros momentos durante a manhã, criou um escritório de representação em Xangai. Primeira vez um Estado brasileiro sendo representado no exterior, um escritório da Invest SP. Depois, a experiência dos governadores do Nordeste, que criaram recentemente um consórcio para gerir uma série de políticas públicas que são de interesse comum da região, quer dizer, atravessam as divisas estaduais,
e que estão pensando também em criar um escritório conjunto de representação de uma região inteira do Brasil na China. Foi até uma ideia que veio numa conversa deles com o governador de São Paulo. Não conheço ainda iniciativas semelhantes no nível municipal das cidades, mas alguma coisa assim pode ocorrer. E aí eu diria que os desafios que os estados enfrentam, né, de, por exemplo, recursos escassos, dificuldade, às vezes, de montar assessoria técnica, as cidades certamente terão, até numa escala maior. Mas essa ferramenta do consórcio, juntar várias cidades que tenham ali uma agenda parecida de objetivos, pode funcionar muito bem. E aí olhar também, no caso da China, dos interlocutores nos governos locais chineses, não só em Pequim, mas também nos governos das províncias, também nos governos das grandes cidades, podem aparecer agendas muito interessantes. Eu diria que, na verdade, o dinamismo dessa área tem sido tão grande que ele tem nos surpreendido, né, e nos forçando a pensar sobre essas novas possibilidades. Ok. Boa tarde. Hércules Góes, presidente da revista Ecoturismo e Energias Renováveis. Uma questão para esses ilustres interlocutores é o seguinte: o Brasil acaba de assinar um importante acordo Mercosul-União Europeia e, com isso, se coloca como um dos grandes players mundiais. Evidentemente que temos, de outro lado, os Estados Unidos e a China, e temos a questão amazônica, que é um tema relevante para todo o planeta. Então, eu indagaria para esses ilustres conferencistas de que forma o Brasil pode se colocar como um importante player, e a China também e os Estados Unidos, já que atingimos esse mercado Brasil-União Europeia, né, Mercosul-União Europeia, um mercado grande, mas a viés sustentável e das energias limpas e renováveis está muito forte. E a China é um grande player nessa questão também no mercado, tanto a China como a própria os Estados Unidos. Como usar essa questão no momento importantíssimo do Brasil como grande player sustentável planetário? Hércules Góes, revista Ecoturismo e Energias Renováveis. Muito obrigado. Obrigado. Bom, acho que, dado o nome da sua revista, eu só tenho a dizer o seguinte: green business is excellent business para o Brasil. Óbvio, tá certo? O Brasil continuar perseguindo a imagem de país sustentável, de energia limpa e que protege a sua natureza, que desenvolve e se desenvolve e protege os seus biomas e assim por diante, obviamente é uma estratégia que a gente jamais deve se descolar. Por quê? Porque o consumidor global espera isso da gente. O consumidor global quer consumir coisas no mundo sustentáveis, de boa qualidade, que não destruam o bioma e que, obviamente, preservem a existência humana na face da Terra. E o Brasil é um campeão disso e continuará sendo, apesar das últimas turbulências. Mais do que isso, a China também busca essa questão por outras razões, talvez dos maiores crescimentos em energia solar do planeta, com escalas impressionantes. Na verdade, hoje, quando a gente faz isso o tempo inteiro, quando a gente desenvolve um parque eólico para alguém, os geradores solares são todos chineses, porque a escala é tão grande que é imbatível. Todo o resto pode vir de algum outro lugar do mundo. O painel certamente virá da China, é imbatível, pela própria escala e pela própria política pública que a acompanha. Mas mais importante que isso, são duas nações, e certamente no Belt and Road, que buscam a mesma coisa, que é a harmonia com o meio ambiente e o crescimento econômico, até porque um pedaço da atratividade estratégica do Brasil para a China vem da sua capacidade agrícola e produção de comida e assim por diante, que depende, em grande medida, da própria preservação da floresta amazônica, pelos ciclos de chuva, e assim por diante, e os riscos hidrológicos e tudo mais. Este mercado no Brasil vai muito bem. Ou seja, o Brasil cresce em eólica e solar numa velocidade alucinante, mesmo durante esses últimos períodos de turbulência política. Está indo ótimo, na verdade. E o Brasil é uma potência em eólica e solar e é uma potência em bioenergia.
etanol, além da biomassa e assim por diante. E vai crescer muito mais, na verdade. Isso só vai acelerar nos próximos anos, o que abre uma porta enorme para a participação das empresas e sócios chineses no Brasil. E tem um monte, e fazem muito bem, e jogam esse jogo brilhantemente já hoje. Então, não sei se isso responde à tua pergunta. Estamos indo muito bem, muito obrigado, apesar de volatilidades recentes na área de comunicação. Só um breve comentário sobre isso aí. No ano passado, a China enviou 150 milhões de turistas para outros países. E o Brasil ficou com uma parcela bastante pequena, e que gastaram 200 bilhões de dólares por aí. É claro que uma parcela desses turistas poderia vir conhecer as maravilhas associadas à natureza do Brasil e que complementa o que o André mencionou. Obrigado. Bom, acrescentando um pouco, né, o tema do meio ambiente é muito importante na China, tanto internamente quanto na sua política externa. Quer dizer, a China tem problemas graves com relação à poluição, desertificação, fruto, né, de uma certa negligência nos últimos anos, mas ela vem tentando consertar esses problemas, ela tem feito um esforço enorme em levar a sério esses desafios e, sobretudo, ao longo da década atual, os grandes projetos de desenvolvimento chinês sempre têm dado muito espaço a questões ambientais, busca do desenvolvimento ecológico, da economia verde. Então, tem a questão da energia solar, da energia eólica, carro elétrico. Quer dizer, tudo isso virou uma parte muito importante de como a China pensa essa integração, né? E está presente também nos investimentos dela no Brasil. Então, tem um enorme espaço para cooperar. E a questão do turismo também foi muito bem ressaltada. E aí da importância de nós brasileiros também nos prepararmos para receber melhor esse turista chinês. Por exemplo, quem viaja, digamos, pela Europa, deve ter visto que em muitas lojas europeias de alto padrão, você tem hoje funcionários que falam mandarim, inclusive muitas vezes funcionários chineses já voltados para receber esse turista. A gente também tem que pensar um pouco, né, como é que a gente pode atrair esse tipo de visitante chinês aqui para o Brasil. E há um interesse grande. Quer dizer, me impressiona sempre muito como os chineses que vêm ao Brasil, às vezes, para um evento em São Paulo, Rio de Janeiro, vão visitar as cataratas em Foz do Iguaçu, vão visitar a Amazonas. Quer dizer, está presente essa curiosidade, está presente esse desejo e o potencial para o Brasil. Bem, o Mauro, da Concremate, uma empresa do grupo CCCC, queria colocar aqui sobre... Gostei de escutar o BRI versão Brasil, né? Eu acho que talvez uma excelente recomendação seria a gente já ter, nessa altura, um grupo de trabalho no âmbito do governo federal, estudando junto à embaixada, como construir esse formato. Porque quando você analisa os projetos do BRI ao longo do mundo, você vai ver algumas características comuns, né? A gente vê projetos mais greenfield, né? No setor de portos, ferrovias e rodovias, e, portanto, são projetos de maior risco de demanda. Então, a maior parte são financiamentos com condicionantes, que aqui no Brasil não é permitido, como o André colocou. Então, são empréstimos G2G, né, que eles chamam de government to government, ou investimentos com PPP para divisão de riscos. E aqui no Brasil a gente não tem nenhuma das duas possibilidades hoje está de fato possível. PPP pela falta de poupança pública e o financiamento de G2G a gente também não é uma prática. Então, tem que se estudar novos formatos para a gente conseguir aderir e capturar alguma parte desse investimento. Eu queria só reforçar esse ponto e eu ouvi o comentário de vocês. Quer começar, Jorge? Deixa eu poupar um pouco, né? Alô? Mauro, essa é uma questão chave. Na verdade, não só para o Brasil, mas para toda a região. E por que para toda a região? Porque toda a região, ou quase toda a região, está passando por dificuldades fiscais gravíssimas. A capacidade dos governos federais da região de fazerem investimentos... E aí, para onde ir? Você não tem opção. A opção é única, que é mais investimento privado na infraestrutura. O que é necessário aqui? São necessárias duas coisas. Uma é você ter uma capacidade de identificar e mitigar riscos que seja, digamos, razoável. A segunda questão é você ter um ambiente previsível, previsibilidade.
para o investidor, desde o ponto de vista de quem investe, especialmente em coisas como a infraestrutura, a regra não tem que ser a melhor possível, ela só tem que ser previsível e você tem que ter o senso de estabilidade dessa regra. Se você tem isso e uma capacidade de identificar e mitigar riscos de uma forma razoável, você vai atrair investidor. Você vai atrair investidor. E é isso que eu acho que a gente precisa, de criar as circunstâncias, as condições, a transparência, a institucionalidade, ter uma capacidade de avançar com Project Finance de tal forma que você, de fato, permita deslanchar um gigantesco potencial de investimentos que tem na região, gigantesco potencial, inclusive em negócios que são extremamente rentáveis, mas que obstáculos, muitas vezes, no campo técnico, regulatório, problemas de protocolos, de certificações, problemas jurídicos, de más interpretações ou de mais de uma interpretação. Isso não é próprio só do Brasil, a gente vê isso em toda a região, o banco sofre com isso, existe uma demanda. Então, esse é um ponto que, quando a gente contrasta com esses dois pontos, a dificuldade fiscal dos governos e o gigantesco hiato de investimento que a região tem comparado com a capacidade de poupança, você vê que não há outra coisa a fazer que não avançar nessa agenda de criação das condições para o investimento privado. E aqui, obviamente, inclui, mas não se limita aos interesses dos chineses de participarem dessa agenda. Quer completar alguma coisa? Bom, acho que outra pergunta, por favor. Meu nome é Charles Tang, eu sou presidente da Câmara Brasil-China e também sou Senior Fellow da Center for China and Globalization, que é um think tank de Beijing. Eu gostaria de perguntar, com essa aproximação entre o presidente Trump e o presidente Bolsonaro, quais são as reais possibilidades de Brasil assinar um acordo formal de entrar no Belt and Road, como a Itália fez, por exemplo, né? Então, essa é uma pergunta. Eu também queria comentar, esclarecer, que em 2013, nós montamos o escritório do Mato Grosso do Sul, em Xangai, coordenada pela Tereza Cristina, então secretária de Estado de Mato Grosso do Sul, e levamos 3 bilhões de investimentos para Maracaju, que é um pequeno município de Mato Grosso do Sul, como resultado dessa iniciativa de ter um escritório de representação na China. Obrigado. Bom, vou me voluntariar aqui primeiro. Acho que na primeira pergunta é uma questão, o tempo dirá, como o vice-presidente nos disse, o presidente da República estará na China agora em outubro e teremos aí a sessão de BRICS no Brasil logo em seguida. Então, esse é um processo em andamento e eu acho que os sinais ficarão claros aí com o desenvolver do futuro muito próximo, né? Quanto ao Mato Grosso, realmente uma ótima iniciativa também, junto com as prefeituras. Não sei se alguém quer completar alguma coisa. Bom, obrigado, Sr. Tang. Eu conheço o senhor de muitas entrevistas, né? Acho que o senhor é um excelente exemplo, né, da importância da imigração chinesa aqui no Brasil, dos laços entre os nossos países, né? Inclusive, na sua entrevista na Globo News, o senhor apareceu com a minha professora de mandarim, a Ili Wang. Agora, bom, sobre a sua pergunta, né? Acho que há uma série de visões divergentes dentro do governo brasileiro sobre qual é o lugar da China na política externa. Acho que nós vimos hoje nas falas do vice-presidente uma série de afirmações que eu diria que são consensuais aqui entre nós, sobre a importância da China, sobre uma parceria estratégica, sobre não só a questão comercial, mas as parcerias em ciência e tecnologia. E eu tenho visto também isso em outras áreas do governo brasileiro, inclusive nas Forças Armadas, onde há uma cooperação na área de defesa muito grande entre o Brasil e a China e que muitas vezes não é conhecida do grande público, né? E me parece que toda essa agenda vai permanecer, vai se expandir, independente das posições, às vezes, de outros membros do governo. Eu não sei efetivamente se o Brasil vai aceitar ou não uma entrada formal na nova Rota da Seda. Até agora, o que nós vimos é que a posição que o Brasil privilegia é a de trazer os investimentos via PPI, mas sem o ônus político de entrar na nova Rota da Seda.
acho que tem 2 momentos em que essa questão vai ser no centro das discussões sino-brasileiras. A viagem do presidente à China, em outubro, e em novembro, a cúpula dos BRICS em Brasília. Então, imagino que nesses próximos 3 meses nós teremos uma definição. Agora, lembrando também, como foi ressaltado aqui em outros momentos, que há um diálogo que envolve não só os 2 governos nacionais, mas os governos estaduais, municipais. Agradeço ao senhor pela informação sobre o Mato Grosso do Sul, que eu não conhecia. Pensei que o escritório de São Paulo fosse o primeiro. E ver também que a então secretária é agora a ministra da Agricultura. Então, quer dizer, também mais um dado importante. Eu diria que hoje a força dessas relações entre o Brasil e a China já extrapolou uma liderança política ou um grupo de políticos. Eu acho que ela está muito presente nas nossas sociedades como um todo. Acredito que a tendência é crescer ainda mais. O que eu tenho visto agora na universidade, por exemplo, é uma nova geração de estudantes que estão aprendendo mandarim, que estão indo para a China fazer mestrado, doutorado, às vezes na graduação, intercâmbio, que era algo que não existia, ou pelo menos não nessa escala, há 10 anos atrás. Então, acho que temos um futuro muito interessante, muito promissor nas relações entre o Brasil e a China, independente de governos momentâneos, de opiniões de alguns ministros. Quer dizer, acho que esse cenário está desenhado. Tudo bem, alguma outra pergunta? Bom, então queria agradecer. Não vi. Então queria agradecer aí o painel e pedir para o Túlio vir aqui.